He's raising up the homeschool movement. Ele está erguendo o movimento do homeschooling. And Malachi 4:6 speaks about this. Malaquias 4:6 fala sobre isso. A New Testament revival is where God turns the heart of the children to the fathers and fathers to the children. É um avivamento que acontece quando o coração dos pais se converte aos filhos e o coração dos filhos se converte ao dos pais. And I believe that we are in a battle for the hearts and minds of our children. E eu creio fortemente que nós estamos vivendo batalha pela mente e o coração dos nossos filhos. A spiritual struggle. Uma luta espiritual. And I think every parent in Brazil understands this. E eu acho que todo pai no Brasil entende isso. We don't wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers. Nossa luta não é contra carne, sangue, mas contra principados, potestades espirituais. And there are very powerful spiritual forces that control the schools in our countries today. E há forças espirituais malignas controlando a educação hoje, nesse momento. And they are leading our children away from God. E conduzindo as crianças para longe do Criador, longe de Deus. So God has raised up a very important movement, the homeschool movement. E eu creio, Deus levantou esse movimento do homeschooling como muito relevante. Now 5 million children in my country are being homeschooled today. No meu país, já 5 milhões de crianças estão sendo educadas em casa. My parents were the first to do this in the 1960s and 1970s. Meus pais foram um dos primeiros a praticar isso em 1960, 1970. And I've been part of the homeschool movement for 55 years. E eu tenho sido parte desse movimento por 55 anos. And homeschooling is becoming more popular in our countries. E é verdade, o homeschooling está ficando mais popular em muitas nações. 70% of Americans think good things about homeschooling. 70% dos norte-americanos veem o homeschooling com bons olhos. But only 30% of people in America prefer the public schools. Can you repeat, Kevin? Only 30% of Americans like the public schools. E somente 30% dos norte-americanos realmente gostam do sistema público de ensino. And I think people understand that homeschooling can be a very, very good option. Eu acredito que as pessoas estão cada vez mais predispostas a perceber que o homeschooling é uma excelente opção. And parents all over the world love their children. They want the best for them. Em todo lugar do mundo, os pais amam seus filhos e querem o melhor para eles. And so many parents, they don't trust the government anymore. E a maioria dos pais não confiam mais no Estado. But they do trust God. Mas a maioria confia em Deus. And I trust God and you trust God. E eu creio em Deus, eu confio nele e você também confia. And we believe that God is very wise. God knows everything. Eu creio que Deus é sábio completamente, ele sabe tudo. So we simply ask the question. Então God, eu simplesmente pergunto: God, what is the best way to raise our children? Deus, qual é a melhor maneira de educar meus filhos? What is the best way to educate them? Qual é a melhor maneira de ensiná-los? That's the question. That's the question I asked when I wrote the book. Foi essa a pergunta que eu fiz e que desencadeou nesse livro. I've traveled to countries all around the world, 30 countries around the world. Eu já viajei em 30 nações ao redor do mundo. And parents are asking the same question. E eu vejo pais fazendo a mesma pergunta. What is the best way to raise a child, to educate a child? Qual a melhor maneira de educar uma criança? So we want to go back to the Word of God. Então, nós queremos voltar para a palavra de Deus. When we open God's Word and we find out what God wants. Deus, a gente encontra ali ensinos. To be very simple, what did Jesus do? Para ser bem simples, o que Jesus fez? How did Jesus disciple his children? That is, the disciples. Como é que Jesus discipulou os seus discípulos, que eram como se fossem os seus pupilos? Jesus is the creator of the universe. Ele é o verbo, o criador do universo, Jesus.
Jesus made us. He made our children. Jesus, ele é o nosso criador, o verbo, ele criou as crianças, ele nos criou. So he's very wise. Então, assim, ele é sábio. Do what Jesus did. Faça o que Jesus fez. That's the easy explanation. É Just do what Jesus did. mais fácil. Simplesmente imite o que ele fez. But we can go into God's word and discover what God wants. Mas vamos lá, nós podemos ir para a palavra de Deus e descobrir o que Deus quer. And we're supposed to bring our children up in the nurture and admonition of Jesus. Nós somos ordenados a educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Está lá no Novo Testamento. And Deuteronomy 6:7 says, we teach the word of God to our children. E Deuteronômio 6:7 diz: ensina aos seus filhos, inculca as palavras nos seus filhos. As we sit in the house, as we walk by the way, as we lie down, as we rise up. Sentado em casa, andando no caminho, ao levantar, ao deitar. So very simply, the word of God must be integrated into every part of our children's education. Então, de maneira bem simples, a palavra de Deus tem que estar integrada em cada pedacinho da educação do seu filho. Now, let's just stop here. Vamos dar uma pausa aqui. Do you agree with that? Você concorda com isso? Does God know this, and is he teaching this to us now? Você concorda com o que Deus está falando conosco agora? All knowledge that we give to our children must be built on that foundation. Todo conhecimento que você der para o seu filho precisa ter essa fundação, The foundation of God's word. a fundação da palavra de Deus. History, science, literature, História, ciência, always on the foundation of God's word. sempre nessa fundação, a palavra de Deus. And the Bible is cross-cultural. E a Bíblia, ela é contracultural mesmo. It's not American. It's Não é not americano. It's Oh, not me desculpe. European. A Bíblia é supracultural. Ela não é americana, não é brasileira, não é de uma cultura. It's God's word to everybody. É a palavra de Deus para toda a humanidade. And the word of God must be integrated into every part of our children's education. E essa palavra tem que estar integrada em cada pedacinho da educação do seu filho. And so the same curriculum that we use based on the Bible is the same curriculum you can use based on the Bible. O currículo que nós usamos baseado na palavra, você também pode usar. So that's important, that the Bible be integrated into our children's education. Mas o que eu quero te falar, a Bíblia precisa estar integrada na educação do seu. Also, if we look at Deuteronomy 6, what is it saying here? Se a gente olhar Deuteronômio 6, o que a gente encontra aqui? It says, you shall teach your children. Diz que você vai educar o seu filho. It doesn't say the pastor will teach your children. Não diz para um sacerdote, um pastor educar o Or seu filho. The school teacher. O professor da escola. It says that the parents are teaching their children. Ela endereça aos pais o dever de educar os filhos. When our family was looking into home education, we said, well, how do we educate? Então, quando nós estávamos ali como família, buscando como educar, nós perguntamos, como educar? And we went to the Word of God. Então, nós viemos para a And palavra. we looked for education in the Bible. E aí eu pesquisei educação na Bíblia. And we didn't find education. E eu não achei a palavra específica educação. But we found one book of the Bible Mas eu achei um livro na Bíblia that talked about giving knowledge and wisdom to a child. que fala sobre dar sabedoria e conhecimento para uma criança. So there's a whole book of the Bible about education. Então, tem um livro inteiro na Bíblia sobre educar o seu filho. So we said, what's the philosophy that God uses for education? Então, você pode perguntar, qual é a filosofia que Deus usa para a educação? And the philosophy is found in the book of Proverbs. A filosofia está no livro de Provérbios. But the book of Proverbs doesn't have geometry in it.
Não tem lá dentro, você não encontra lá dentro geometria, por exemplo. The book of Proverbs is mainly about character. Ele é prevalentemente a respeito de pais educando filhos. The Proverbs gives us much information O about mundo, many things. Money, Can you- banking, human relationships. ali em Provérbios você vai encontrar uma dezena de informações sobre relacionamentos humanos, sobre sabedoria. But the book of Proverbs is about faith, trusting in God, and character, the character of the children. Mas o livro de Provérbios é sobre fé em Deus e caráter. Muito That's the sobre most caráter. important part of the education of a child. Para mim, essa é a parte mais importante da educação de uma criança. If the education of a child is like a building, Vamos comparar a construção de um prédio, a educação. the foundation, the walls, the roof of education is character. Temos fundação, paredes, telhado, isso é o caráter. And the curtains and the wallpaper is geometry. Então, as cortinas, o papel de parede é a geometria. It would be hard to put curtains on walls that didn't exist. Vai ser muito difícil colocar cortinas em paredes inexistentes. As we train our children, we're focused on their character. Quando First and educamos os filhos, primeiro a gente tem que focar no caráter. I taught my son math, Eu estava ensinando matemática para o meu filho, and he was doing very well for a while, but he became lazy. ele ia muito bem por um longo tempo, mas aí eu comecei a perceber que ele estava preguiçoso. He wasn't trying very hard. Ele não estava dando o seu máximo. And so I challenged him. E aí eu desafiei meu filho. Son, do the lessons and then take the test. Filho, você vai fazer as lições e vai ter um teste depois dela. If you get less than 85% on the test, Se você tirar menos que 85% no teste, you must redo all the lessons over again. eu vou te pedir para refazer todas as lições de novo. So as I'm grading the test, Então aí eu fui lá avaliar. I noticed that he's not doing very well. Wrong, 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 E wrong. aí, errado, 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 errado. And some people say math is not emotional. E aí tem gente que fala assim, a matemática não é nada emocional. It's always emotional in our house. É sempre muito emocionante aqui em casa, cheio de emoções. There's the emotional and the spiritual. É emocionante e é espiritual também. And he was upset. He was upset that he was getting a low score. Chateado com a minha avaliação. I said, Ele son, percebeu que era menos. you've got a 70%. Eu falei, Sim. filho, tirou 70%. You Você need, teve to you need to redo all the lessons over again. Vamos refazer, você vai refazer tudo de Sim. novo. My son said, but why? Why, Dad? Meu filho começou a questionar, por que, pai? Não, por quê? I already understand it. Eu já entendi isso aí, já entendi. I said, I know you know this. E eu falei, eu sei que você sabe. I'm not teaching you math right now. Agora, essa segunda vez, não é matemática que eu estou te ensinando. I'm teaching you character. Eu vou te ensinar aqui caráter, filho. I'm just using math to Eu teach só you estou usando a character. matemática para te ensinar caráter, filho. Because the most important thing that we do is teach character and faith in O the lesson. importante que o pai ensina é caráter e fé. We can teach character in their work, in their chores. Podemos ensinar caráter nas tarefas de Or trabalho, We can áreas. teach character in the writing or Podemos in the ensinar math. no escrever. But we're always teaching character. Mas é sempre atentos ao caráter. This is what matters more than anything else. Para mim, isso é o que mais importa, mais que tudo.
when we define education, Como definir educação? we say it's the preparation of Eu digo a a child preparação de uma criança emotionally, spiritually, emocional, espiritual, physically. intelectual e física. So we do all of this at the same time. Nós lapidamos, trabalhamos todas essas áreas ao mesmo tempo. We don't separate out the various aspects of the child's Nós não nature, separamos esses aspectos da vida de uma criança. but in the discipleship of our children, we care Então, about the emotions. no discipulado de nossos filhos, nós integramos todos esses elementos. We prepare them spiritually and emotionally and Preparamos intellectually at the same time. emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e intelectualmente, tudo ao mesmo tempo. And parents are equipped for this. E os pais foram chamados para isso. God gives you the ability to do it. Deus te deu a habilidade para fazer isso, capacidade. One of the challenges with schools One of the challenge, with regular schools dos desafios das escolas básicas hoje is that the parents believe the school is teaching character. é que os pais estão esperando que a escola vai ensinar caráter. The schools think the parents are teaching character. E aí a escola está esperando que os pais Well, mandem nobody's doing it. parar no caráter. E a So that's criança está... so essential, so essential. Isso é essencial. Now, remember, as we are preparing our children spiritually and Então, intellectually and emotionally, se lembre que você está preparando o seu filho espiritualmente, emocionalmente. we are also protecting them emotionally and spiritually and intellectually from Nós estamos bad influences. treinando eles em todas essas áreas para serem boas influências. And one of the problems with modern schools is there isn't enough protection. E dos problemas das escolas modernas é que não há uma proteção de cada criança. We have so many bad influences Tem that muita parents influência. need to protect their children. Os pais querem proteger os seus filhos, mas aí tem muita influência ruim. We are protected in the homeschool environment. No ambiente do homeschool, nós podemos proteger. While we are preparing them for the life that God has for them. A gente prepara eles para a vida, para a eternidade, nós protegemos eles. There's so many powerful principles that we bring together in this book. Há tantos princípios maravilhosos que nós reunimos nesse livro. The first is the focus on character and faith in the homeschool. Primeiro princípio, The whole day. o mais importante, preeminência do caráter. We put 1,000 hours, 10,000 hours into our children. Nós vamos gastar mais de 100.000 horas com nossos filhos. And that investment will be so powerful in their life. E esse investimento é dos mais poderosos na vida, é o que tem grande poder na vida deles. Another important principle is one-on-one education. E o segundo princípio que eu sempre menciono é a educação 1 a 1. I was a teacher in other schools for a while. Eu já fui professora em escolas por período. But I had 20 students or 30 students. E aí eu tinha 30, 40, 20 alunos. Very little time to invest in each child. E muito pouco tempo para investir em cada deles. Children need one-on-one attention. Crianças precisam da atenção 1 a 1. We teach our children to read 20 minutes a day, every day, Nós for a somos year. nosso com práticas diárias consistentes de 10 minutos. You have to invest the time one-on-one with that child. Você precisa investir tempo
em cada um dos seus filhos, We um also, a um. we also speak of the principle of individuality. E aí também falamos nesse livro sobre o princípio da individualidade. What's the first thing you say when your second child is born? Quando seu segundo filho nasce, o que você geralmente fala? Well, the first thing we said was, she's so different from her brother. A primeira coisa que eu e minha esposa dissemos foi: nossa, como ele é diferente da irmã. What a surprise! Uai, qual a surpresa? They're all different. Eles são todos diferentes. And yet modern education wants to standardize the program for everybody. Mas a educação moderna, ela quer um padrão e estabelecer uma esteira industrial para cada um. And yet God's word tells us that every person has differing gifts. Por outro lado, na palavra de Deus, nós entendemos que cada pessoa tem talentos diferentes. Romans 13, 1 Corinthians 12. Romanos 15, 1 Coríntios 12. Our children are so different. We can't give them a standard education. Eles são tão diferentes, não dá para dar uma educação padronizada para todos. Emily wasn't very good with math. Minha filha Emily não era tão boa quando pequena em matemática. We tried so many things. She didn't understand it. Variou os métodos, buscamos várias opções, mas ela não respondia muito rápido. And finally, when she's 9 years old, Emily E understands it. Quando ela tinha 9 anos, ela capturou, ela conseguiu, ela entendeu. So children don't learn on a straight line. Então, as crianças, elas não andam numa esteira de industrialização. And there aren't 3 lines. The slow children, the E aí, regular children, and the você really smart children. a criança devagar, a criança mediana e a criança super esperta. No, children learn like this. Não é desse jeito. Se a gente fosse olhar, é como se fosse uma linha que varia. You can't standardize this. Não dá para pôr padrão, comparar uma com But when national governments control education, esse é o jeito que o governo controla a educação. they force all the children through the same program. Eles forçam o mesmo programa e o mesmo tempo, né, para todas as crianças. So if you're 8 years old, Então, se você tem, you get the 3 book, você tá no livro 3 and you go through the 3 door. e você entra na porta 3. And if you can't get the 3 book and go through the 3 door, there's something wrong with you. E aí, se você não tá na porta 3, no livro 3, tem um problema com você. But no. All of our children are created different by God. Não é assim. Cada criança foi feita de uma maneira especial e diferente por Deus. Children are not like pens, all the same. Crianças não são igual, por exemplo, uma caneta, tudo igual. I was in manufacturing. We made many parts in the manufacturing company. As esteiras de fábricas. But as you put the parts through the process, E à medida que você põe os pedaços no you have processo, to be sure that every one of them coming into the process are the same. você vai vendo que cada caneta que vai aparecendo, ela é igualzinha a uma outra. The same shape and size, and mesmo you get good products on the other end. A mesma forma, e elas terminam iguaizinhas no final. The children come in different sizes and shapes. Mas as crianças, elas vêm em diferentes tamanhos, formatos, maneiras. They were not made for powerful governments to make big institutions for them. Elas não foram feitas para governos tiranos e para servirem a grandes instituições. Verdade seja dita. They're made to be educated by parents. Elas foram criadas para ser educadas por seus pais. And who knows children better than their own parents? E quem é que conhece melhor uma criança do que o seu próprio pai e mãe? And the longer you spend time with them,
the more you get to know their learning styles. E quanto mais tempo você passa com seu filho, mais você descobre o estilo de aprendizado dele. And when we study statistics of homeschools, Se nós olharmos as estatísticas de homeschooling, we find homeschoolers do better than average schools o que sempre descobrimos foi que os homeschoolers, eles têm um melhor resultado que os alunos de ensino regular. after 2 years, even better. E aí, a cada 3 years, se os pais even better. progridem anos, a distância é ainda maior. 3 anos, a distância é maior ainda de sucesso dos alunos homeschoolers. And after 4 years, even better. E se os pais perseverarem, em 4 anos, é gritante a diferença. So the biggest improvement happens 4 years into the program. Então, a maior distância foi atingida em 4 anos de homeschooling. Why? Why? Por quê? Vamos analisar por quê. Because we're getting to know the child. Porque quem está educando conhece mais o seu filho. Está conhecendo. Nobody knows a child better than their own parents. Ninguém conhece melhor um filho do que os seus pais. And nobody loves the child more than the parent. Ama mais um filho que o pai e a mãe. And that's why the most powerful principle in the E education of a child is love. Mais poderosos é o amor dos pais pelo filho. Jesus loved his disciples, and they knew Jesus it. amou os seus discípulos e eles sabiam. If you love your child, you will be the best motivator for their learning. Se você amar os seus filhos, você é a pessoa mais motivada no aprendizado deles. The power of relationships. O Very poder dos relacionamentos é tão importante. The father in the Proverbs said, "My son, give me your heart." No livro de Provérbios, o pai diz assim: filho, dá-me o seu coração, Come close, observe me. observa-me, vem para perto de mim. The heart of education is relationship. O coração da educação é o relacionamento. Homeschoolers do so much better on academic tests than everybody in public school and private schools. On all the studies we've done. Em todos os estudos que já foram feitos, os homeschoolers, eles foram melhores do que os alunos regulares nos testes acadêmicos. But why? Por que isso acontece? It's not because of professional degrees. Não é por causa do nível acadêmico dos It's pais. not because of professional teachers. Não é por causa de professores profissionais. It's not because of expensive curriculum. Não é por causa de um currículo caríssimo. The heart of the parent is the most important thing. Connecting the heart of the parent to the child, that's the most important thing. É o mais importante. E quando esse coração está convertido para o seu filho, The focus on character. o foco no caráter. And the most important principle of all is Proverbs 1:7. O princípio mais importante é Provérbios 1:7. And that is the beginning of knowledge. E esse, o temor do Senhor, é o princípio do saber. This is the most important foundation under all the science, history, all the subjects. Esse é o fundamento mais crucial, acima de ciência, história, todo o resto. The most fundamental is the reverence of God, the awesomeness of God. É muito importante transmitir ao seu filho a grandeza de Deus. You see, but what is all of this? Mas Is this como? what's taught in your schools today? A gente vê isso na escola hoje em dia? A focus on character, Foco no caráter, one-on-one education, educação individualizada, respecting the principle of individuality, respeitando a individualidade de cada um, the reverence of God, the worship of God in the science classroom. a adoração a Deus numa aula de ciências, por exemplo.
No, these are ignored in schools today. Não, isso é estranho, ignorado They nas just escolas. want to put facts into our heads. Eles só querem enfiar um monte de fatos Of Informações facts. Lots of Hum. facts. na cabeça da criança. But we also, let me give you one more principle before we're done. Just one more. Eu vou falar mais um princípio antes de nós concluirmos. We want to integrate the Word of God into the education of our children. Nós queremos integrar a We- palavra de educação dos filhos. We integrate parents into the education. Nós trazemos os pais para educarem os filhos. And we integrate life into the knowledge. E é muito importante integrar vida no conhecimento. The Bible tells us that if somebody hears the word, A Bíblia But- alerta que alguém é ouvinte da palavra, but doesn't do the word, mas não é um praticante da palavra, he will forget the word. ele esquece a palavra. True knowledge must receive the knowledge, but also apply it. O verdadeiro conhecimento é aquele que é aplicável. So let me tell you a story. Então, vou contar mais uma história. One evening, about 11 o'clock, my wife and I were going to bed. Teve uma noite que era quase 8 horas da noite. Eu estava indo para a cama, eu e minha esposa. And my daughter Emily was about 10 years old at the time. E a minha filha Emily, ela tinha uns 10 anos nessa época. And my wife said, Emily forgot to do her grammar today. A Emily não fez, esqueceu de fazer a tarefa de gramática hoje. And I was thinking, well, let's get Emily back out of bed to do her grammar tonight. E eu pensei, vamos lá tirar a Emily da cama e ensinar ela. Ela tem que fazer a tarefa de gramática. But then I said to my wife, what was Emily doing all day? E If aí eu she perguntei, wasn't doing her grammar. fez durante o dia, por que ela não fez a tarefa? And my wife said, she was writing a letter to grandma. Ah, ela estava escrevendo uma carta para a vovó dela. And so I got to thinking, why do we go to grammar? Então aí eu pensei, por que a gente ensina gramática para Emily? Does Emily do her grammar because the rest of her life she's going to do grammar every day? Ela faz todo dia tarefa de gramática. E qual é a razão para isso? Or do we study grammar because we need to write letters to grandma? Ah, eu perguntei. A Emily faz tarefa de gramática todo dia para ela passar o resto da vida fazendo tarefa de gramática, ou ela faz isso para se relacionar, mandar uma carta para a avó? And so this is a big revelation to me. E aí foi uma grande revelação para mim. We need to integrate knowledge into life. E é necessário integrar conhecimento na vida. And the best way to do it E a is in melhor the maneira home. de conduzir a isso é em casa. The school is not life. A vida não é, a escola não representa a vida. School is not life. A escola não é artificial, ela não representa a vida. School is irrelevant to life. A escola, na verdade, é irrelevante para a vida. So the power of homeschooling is to put education into life. O poder do homeschooling é trazer educação na vida. So we can study knowledge and then Então, apply it right away to life. Em ordem, a fim de aplicá-lo na nossa vida. We study grammar and write letters to grandma. Nós estudamos a gramática e escrevemos cartas para a avó. We study math and Estudamos gramática sell eggs to our neighbors. e nós, na nossa família, vendemos ovos para os vizinhos. Both. We put knowledge into life. Ambas as coisas, a prática e o conhecimento. This is extremely powerful. Isso é tão poderoso, extremamente poderoso. It will transform your economies.
E isso transforma economias, a sua economia do seu país. It will transform your children's lives. E transforma a vida dos seus filhos. Life integration, Integração à vida. focus on character, Foco no caráter. a recognition of God and his awesomeness, Uma rendição e reconhecimento de Deus e sua grandeza. one-on-one education. A atenção um a um. Educação um a um. This is the most powerful, most effective education in the universe. Essa é a educação mais poderosa e mais eficiente em todo o universo. And these principles are mostly ignored in modern education. E esses princípios, na maioria dos casos, são ignorados na educação moderna. So let's bring a reformation to education. Então, vamos lá, vamos reformar a educação. Let's do it in Brazil. Vamos fazer isso no Brasil? Let's do it in America, Vamos fazer isso na América, Mexico, in México, Africa, África, Asia, all over the world. Ah. That's the toda- vision of our ministry. Essa é a visão do Ministério Generations. Thank you very much. Thank you very Muito- much. Let's take some questions too. Vamos lá, vamos para algumas perguntas? Quero ouvir vocês. Olá, pessoal. Consegue me ouvir aqui? Agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui, ao vivo. E primeiro, só para colocar aqui, fazer uma atualização para as pessoas que estão nos acompanhando, que a gente teve um probleminha com o chat do YouTube, mas a gente conseguiu resolver aqui. Então, na descrição aqui do vídeo, você consegue ter um link de um formulário para você enviar a sua pergunta, tá? A gente já tem pergunta sendo recebida por lá. As pessoas que estavam também tendo alguma dificuldade de acessar pela plataforma, pode voltar o vídeo aqui, consegue assistir também, mas se quiser já enviar a pergunta aqui na descrição do vídeo, você já consegue aqui preencher o formulário, apenas colocar seu nome e a pergunta que você deseja fazer para o Kevin, e eu vou fazer aqui a primeira pergunta para ele, e o Kevin poder responder, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é da Raquel. Eu vou ler ela em português, a Bárbara traduz para o Kevin, tá bom? E aí o Kevin vai poder responder. Boa noite, Kevin. Tudo bem? Upgrade foi o melhor livro que já li depois da Bíblia para a educação dos nossos filhos. Kevin, Upgrade, good night. Upgrade was the best book I ever had read after the Bible. First the Bible, and then she loved Upgrade. She appreciated as the best book she read. Somos imensamente Thank you. gratos. Obrigado. Obrigado. Somos imensamente gratos a você por ter compartilhado tanta sabedoria. I'm immensely grateful that you shared your wisdom with us, Que claramente veio de Deus. and was clear for me that it came from God. Desejo que o Senhor te abençoe muito, juntamente com sua linda família. I wish that God bless your family, bless you and your beautiful family. Thank you. Gostaria de saber o que você falaria para os pais que estão muito preocupados com a vida acadêmica de suas crianças. I would like to know, what do you recommend, what do you advise for parents that are excessively concerned about academic journey for their kids? Enchendo-os com muitos conteúdos, temendo que fiquem para trás ou que passem necessidade financeira no futuro, Fearing that they will have economic issues, having needs on the future, so they feed a lot, fulfill the schedule with lots of issues and subjects.
What do you recommend? Yes. O que não... Yes. Ok, go ahead. Yes. Well, number one, we must Olha. trust God. Primeira coisa, precisa confiar em Deus. We must be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Nós precisamos ser, please repeat. We must be like Daniel's friends, Shadrach, Meshach, and Abednego. Precisamos ser como os amigos de Daniel. Sorry, it is blinding my mind. The three friends in Daniel chapter 2. Daniel Sadraque, capítulo 2. Abednego. Nós precisamos ser como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. That's right. We must be like them. They did not eat the king's meat. Eles escolheram não comer a comida do rei. But they said, we will do what God tells us to do. Nós vamos confiar no que Deus já mandou a gente fazer. And you can see the results. E você viu o resultado. And that's what's happened in America. E isso aconteceu aqui na América. So many American homeschool parents had to go to jail. Muitos pais que educaram seus filhos em casa tiveram até que ir para a cadeia. Thousands of homeschooling parents were persecuted. Centenas de pais educadores foram perseguidos. Their family, their parents persecuted them, their churches persecuted them, their neighbors persecuted them. Vizinhos perseguindo eles, até igrejas perseguindo esses pais. But now 70% of Americans are impressed by homeschooling today. Agora, 70% dos norte-americanos ficam impressionados com os resultados dos homeschoolers. But that's because many homeschooling parents were obedient to God. E isso foi em razão dessa obediência que esses pais tiveram a Deus. If you as a parent invest 10,000 hours into your child, se você como um pai investir 10.000 horas da sua vida de educação para o seu filho, you love them, you teach them, you correct them. Você os ama, ensina e corrige. That's the most effective education on earth. Esse método é o mais efetivo em toda a Terra, em toda a história. Your children's success in life depends on good character and their faith in God. O sucesso da vida dos seus filhos depende de bom caráter e fé em Deus. And let me say this, that mais uma coisa. Companies or corporations in the business world, they need character. Companhias, incorporações, grandes empreendimentos, eles precisam de caráter. If a company wants to do well in the business world, they need character. Se uma companhia precisa de progredir nos negócios, ela vai precisar de pessoas de caráter. Wise kings and governors need character. They need people they can trust. Governadores sábios, eles vão procurar por pessoas de caráter. Eles precisam. And almost all American companies today are saying this: we don't need a college degree. E a maior parte dos empreendimentos americanos estão verbalizando isso. Nós não precisamos de diploma. Nós não estamos procurando diploma. Because they say these young people from college, they don't have character. Porque eles já estão vendo que esses jovens que estão saindo da faculdade têm diploma, mas não têm caráter. Education is good. A college degree is good. Uma graduação universitária é algo bom, o estudo. But the number one thing is character. Mas o mais importante, o número 1, é o caráter. And so invest in your children's education, their discipleship. Então invista na educação do seu filho como um discipulado. And trust God's word on the best way to educate a child. E confia que a palavra de Deus já te deu a melhor forma de educar o seu filho. I hope that helps. Eu espero que isso ajude. Thank you, Kevin. Obrigado, Kevin.
tem a pergunta da Raquel, ela é um pouco mais completa, tem uma outra parte, e eu vou traduzi-la já aqui para você. The question from Rachel, from Raquel, there was a second part, and I will speak here to you in English for you answer for her. So she asked, vou falar em português primeiro. Quando ela perguntou exatamente sobre a preocupação do conteúdo dado aos filhos, para que eles não fiquem para trás, e essa preocupação com o futuro, que você já respondeu. When she asked about the concern about the future, how to teach, how to care, but you have an answer about the equilibrium, how to take care about it. But she include the ask, make the following. Então ela adiciona fazendo a seguinte questão: how can we balance the mandate from God, the commandments from God, escaping from the extreme of academic to neglect or to be so hard concerned about it? Como que pode, então, reencontrar esse equilíbrio entre o mandato de Deus, fugindo dos extremos de negligência e do exagero? So, Kevin. Yes. The first thing is make sure your children can do the basics well. A primeira coisa que eu recomendo, tenha certeza que seus filhos sabem fazer o básico bem feito. You need to be careful how much you give to them at first. Seja cuidadosa com quanto que você, primeiramente, com quanto você dá para eles. But spend the time with them, teaching them how to read well. Então, gasta tempo com eles e ensina eles a lerem muito bem. And that will help them with everything else. E aí, isso vai ajudar em todo o resto. So, if the state imposes more on you, Can you repeat? if the government requires many, many things, Se o Estado requer de vocês exageradamente um monte de coisas, let's do what God wants first. vamos fazer o que Deus pede primeiro. And then they will have some of the facility or ability, they will have some ability to do what the state requires. E aí você vai perceber que eles têm habilidades para fazer algumas coisas que são requeridas no currículo governamental. And so many families in America have found their children do very well on the tests. E o que aconteceu é que muitas famílias aqui norte-americanas tiveram a grata alegria de que seus filhos foram muito bem nos testes padronizados do governo. And all we're saying is seek the kingdom of God and his righteousness first. E aí todos eles podem dizer a mesma coisa: busca o reino de Deus primeiro. Seek what God wants first. Faz o que Deus te pede primeiro. And all of these other things will be added to you. Na verdade, o que pede não, faz o que Deus requer primeiro e todas as outras coisas serão acrescentadas. Your children will get into a good college. They will get a good job. They will make money. Vão conseguir produzir dinheiro, entrar numa faculdade, ter um trabalho rentável. But focus upon what God wants first. And Mas all these things will be added. Primeiramente, no que Deus requer primeiro. E o resto será acrescentado. Thank you, Kevin. Eu altamente recomendo ler o capítulo de Fazer Bem o Básico, né? E o Kevin sugere ler bem, escrever bem, tocar música, saber música. E deixa eu ver, eu acho que vale a pena a gente abrir aqui. Se vocês estão com o livro aí, o capítulo 8, página 94, fala os pontos em que o Kevin destaca: leitura e escrita,
a pensar bem, a progressão de literatura, ele dá até indicações literárias, avaliar se seu filho está exercitando discernimento, ou seja, ele está raciocinando bem, a comunicação verbal do seu filho, checar se ela está adequada à idade dele, e a música, são pontos em que o Kevin destaca a relevância de fazer isso com excelência. Ok, aproveitar aqui, só para deixar um lembrete, quem acabou entrando, conseguindo só acessar depois, se você adquiriu essa live, ela vai ficar gravada, vai ficar disponível na plataforma. A gente teve um problema no início com o link que estava lá na plataforma, mas depois a gente conseguiu corrigir. Mas, de qualquer forma, só repetindo, essa live vai ficar gravada para aqueles que adquiriram dentro da Expo HS Online, lá na área de membros. E se você quiser fazer pergunta para o Kevin, enquanto estamos ao vivo aqui ainda, no link, na descrição aqui da transmissão, tem um link de um formulário, faça lá, nós já temos mais outras 2 perguntas aqui para já fazer para ele. Também, se você quiser adquirir o livro do Upgrade, tanto o livro do Upgrade quanto os demais livros, também tem um link aqui da Expo HS Livraria. Os livros estão com preço reduzido e com desconto lá de 15%, que liberamos exatamente promocional para esse momento. Então, aproveite, na hora de fazer a compra, só marcar lá para aplicar o cupom de desconto, né? Aquela função de aplicação de desconto lá dentro da Amazon. E a próxima pergunta para o Kevin, já vou fazer aqui em português, já faço a tradução para ele também. Como aumentar o foco de crianças dispersas? A pergunta feita pelo Sérgio. Kevin, how to increase the focus of distracted children or scared children? How to improve our focus? Well, let's get back to the Word of God every day. Vamos voltar à palavra de Deus todos os dias. Como melhorar nosso foco? I would recommend Proverbios as the core of the curriculum. Eu recomendo que você aplique Provérbios como o centro, a polpa do seu currículo. We have a workbook that we've already translated into Portuguese. Temos um livro de provérbios para crianças, que é a partir de 9 anos. And we have a 3-part Bible study guide that we give to parents. E nós temos também um devocional de 3 livros, todos sobre provérbios, que nós damos aos pais, para os pais desenvolverem. That's translated to Spanish. We're right now working on a translation to Portuguese. Ele está sendo traduzido para o português e já foi traduzido para o espanhol. And when you're teaching math, quando você estiver, por exemplo, ensinando matemática, always remember that this is about the child's character. Sempre lembre que é sobre o caráter do seu filho. They may struggle with the answers. Eles podem até ter lutas com as respostas. Sometimes it's an intellectual problem. Algumas vezes há algum problema intelectual. But many times it's an attitude problem. É uma questão de atitude. Now, don't get frustrated. Então não fica, pai, frustrado. A parent is probably the best person to detect attitude issues. Os pais, eles são geralmente os que melhor detectam questões de atitude. And when you sense that they are lazy or they don't like correction, that bothers. Que ele está fugindo de uma correção, sendo preguiçoso. And maybe you get a little bit angry. E pode ser que você também comece a ficar irado. But remember that Jesus Christ has come to save us from our sins. Então aí lembra, Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. And this is an opportunity. E aí aqui você está diante de uma oportunidade. This is the most important part of the education and discipleship of the child. A parte mais importante da educação de um filho é o discipulado.
not the math. Não é attitude. a matemática, é o caráter. That's what matters. And so É this o is que this is an opportunity for discipleship. é uma oportunidade para o discipulado. It's the most important thing that you do as a parent for that child. É a coisa mais importante que você pode fazer pelo seu filho. And you look at the child's attitude and you say, Você olha, você percebe a atitude do seu I filho love- e I love this child. eu amo esse filho. Okay, maybe a little bit. Hoje, um pouquinho, nessa hora aqui, eu não tanto. I still love my child. Mas eu amo. I want the very best for my child. Eu amo o meu filho, eu quero o melhor para ele. This is a bad attitude. Isso aqui é uma atitude ruim. This will Mas not, mesmo this will not help my child. isso não vai ajudar o meu filho. And so you teach your child character by correction, by the gospel. Every Você day, vai every day. caráter para o seu filho através do evangelho e através da correção. Isso é diário, todo dia. Is that okay? Is that É okay, assim? Mom? Is that okay, Mom? Is that okay, Dad? We okay with this? Vocês fazem isso? Vai ser assim todo dia. Kevin, and what about when the child is so young? Kinds of children. Some are more focused, but they kept things in the heart. Some are more explicit and loves fun every time, and then they run away from disciplined things. Do you have this kind of differences in your house? How do you manage it? Well, Como que você, Kevin, conduzir essas diferenças de caráter em casa? Um filho mais concentrado, mas que guardava muitas questões para dentro. Um filho que só quer diversão, que foge da disciplina. Como você manejava isso? these are the most important questions of all. Essa é uma das questões mais importantes. So remember several things. That Lembre, one is establish small goals. Small goals. comece estabelecendo alvos pequenos. I want the child to stay still for 10 minutes, just 10 minutes. Quero que meu filho fique sentado por 10 minutos. Next week, 15 minutes. Na semana que vem, a gente vai trabalhar para 15 minutos. So, and every child is different. E cada criança é diferente, lembra? And children can focus for a longer time. E alguns já conseguem disciplina de foco por longo tempo. So as you know the child, as you love the child, À medida que você ama seu filho e conhece ele, you will challenge the child to different challenges. você vai trazendo desafios diferentes para cada filho. And don't forget to pray. E não esquece de orar. That's really essential. And then one more thing. Essencial. E mais uma coisa. Remember, this is a work in progress. This happens over a long period of time. Que é um trabalho que está em progresso e que ele acontece, esse progresso, em um longo período. So this year, 30 minutes of focus. Então, nesse ano, vamos chegar em 30 minutos de foco concentrado. He will be 7 years old next year. No ano que vem, ele já vai ter 7 anos. 1 hour of focus next year. Aí nós vamos tentar chegar em 1 hora. So, and some little boys just need to run around. Mas tem garotinhos, meninos, que simplesmente eles precisam dar uma pausa e correr. And you might just read out loud to the little boy as he runs around the room. That's okay. E pode ser até que você lê em voz alta e ele tá ali You correndo see, na sala. Tudo bem, é isso aí. so much flexibility in the homeschool. Temos para flexibilidade no homeschooling, But remember, we're working on the character of the child. mas Manda- aí se lembra. Here.
O que mais importa é o caráter do seu filho. Fica atento a isso. Muito bom. More questions? Yes. Temos uma pergunta a mais aqui, mais duas. Vamos lá, temos uma pergunta da Michele, uma pergunta um pouco longa, vou ler lá em português e já passo para a tradução. Boa noite a todos, tenho 3 filhos, meu filho mais velho em breve completará 13 anos e nunca foi para a escola, sempre foi educado em casa, buscamos sempre ensinar a ele com princípios bíblicos, incluindo atividade como a Bíblia, cópia, treinos de leitura, etc. Ainda não li Upgrade, mas pretendo ler em breve. Gostaria de saber se o guia de estudo, ou seja, o livro de estudo em Provérbios já foi publicado, porque ela só viu o livro de atividades, que o Kevin até mostrou. Grata por essa mentoria. Good evening, everyone. I have 3 children. My eldest son will soon turn 13 and has never gone to school. He has always been homeschooled. We always seek to teach him biblical principles, include activities with Bible, copying, reading, training, etc. I haven't read Upgrade yet, but I plan to read it soon. I would like to know if the Proverbs Study Guide has already been published. I only saw the activity book. Thank you for this mentorship, Kevin. Yes, the Proverbs Study Guide, we hope to be completed this year. 2024. 2024, right, 2024, right. Our hope is that we will see that published in 2024, in Portuguese. O livro de Provérbios, embora seja para crianças a partir de 9 anos, eu tenho um filho aqui de 13 e ele também vai fazer. Eu acho que a capa pode ser um pouco infantil, mas o conteúdo é muito bom, tá? I was recommending that the workbook for Proverbs maybe still fit for her 15-year-old boy, because the front page can be kind of more kid, let's say, but the entire book inside, it's about interpretation, it's about reading and searching on dictionary. I was explaining, ok, o interior do livro, ele tem desafios de procura no dicionário, pesquisa por significados, e é muito rico. A Adna Barbosa, ela produziu também um livro de estudo de provérbios. Eu posso depois, alguém pode colocar aí a indicação da Adna, que ela também fez para os filhos, e ele tem um pouco mais de desafio para os adolescentes, enquanto ainda não chega o do devocional. Só ressaltando aqui o que de acordo com a pergunta que colocou, né, que então o livro o caderno de atividades já está publicado em português, como a própria Michele perguntou, e o guia de estudo deve ser publicado em português em 2024. Essa só para pegar aqui os dois, que são os dois, né? Tem o caderno de atividades e tem o livro-texto, né? O livro-texto, o guia de estudo. Bem, e temos uma outra pergunta aqui da Tatiana. Tatiana. A pergunta da Tatiana, em português, sobre o princípio da proteção. Como não deixar os nossos jovens meninos se sentirem um peixe fora d'água, até mesmo entre amigos cristãos que não compreendem esse nosso zelo, enquanto monitoramos e controlamos as influências externas? Kevin, Tatiana asked, about the principle of protection, how can we not let our young boys feel like a fish out of water, even among Christian friends who don't understand our zeal as we monitor and control external influences on them? How can we take care about this with our kids, our boys? Yes. I think the best solution is to bring families together
at the same time. Eu acho que a melhor coisa é que as famílias estejam juntas simultaneamente. So invite the neighbor family over for dinner or the family from church. Convida a família do seu vizinho, do seu amigo da igreja para jantar na sua casa And interact in the context of families. e interage no contexto familiar. And we do have to be careful not to be too isolationistic. E a gente tem mesmo que ter cuidado para não sermos pessoas isolacionistas. So invite families over who don't know Jesus and share Jesus with them over the dinner table. Convida pessoas que não conhecem Jesus, compartilha o evangelho com elas. Also, if your children are 15, 16, 17 years of age, go out and meet other people together with them. E aí, se seu filho tem 16, 17, 18, vai fora, vai junto com ele, encontra pessoas junto com o seu filho. I was homeschooled as a child, Eu fui educado em casa quando eu era criança and I attended a major university in California. e eu frequentei uma grande universidade na Califórnia And I became student body president of the entire university. e eu era o presidente estudantil da universidade. Eu me tornei o presidente estudantil. People were very surprised because I was homeschooled. E aí muita gente ficou surpresa. Ué, ele era um homeschooler? They thought homeschoolers were badly socialized. Eles imaginavam que um homeschooler era mal socializado. But I was better socialized than the other leaders on my campus. Mas eu era muito mais sociável do que os melhores líderes no meu campus universitário. And I think the reason is because I could interact with people of all ages. Eu acho que uma das razões é que eu fui ensinado a interagir com pessoas de todas as idades. I could interact with people of different ethnic backgrounds. Eu podia interagir com pessoas de diferentes etnias, culturas. My parents had given me many opportunities because they were so hospitable. Os meus pais eram tão hospitaleiros e eles me deram diversas oportunidades de aprender isso. So I think the key with socialization is to give your children many experiences. Eu acho que a chave da socialização é permitir que seu filho tenha muitas experiências. The problem with schools is that children only interact with their peers. O problema na escola é que a criança só interage com seu par, a sua idade. But that does not properly socialize a child. Isso não é a socialização adequada para uma criança. They must be able to interact with people of different ages and different backgrounds. Elas deveriam estar sendo treinadas para interagir com pessoas de diferentes culturas, histórias e idades. And I do believe that parental supervision is important. Eu realmente creio que a supervisão paterna, materna é importante. And I appreciate that these parents are so careful. E eu aprecio os pais cuidadosos nisso. But let's be careful to oversee them in the context of other social situations. Mas vamos ter cuidado para não ficar excessivamente em cima, uma supervisão excessiva em toda situação sobre os seus filhos. Ok, muito bom. Excelente, Kevin. Muito bom. Muito interessante essa última parte agora que o Kevin mencionou, pessoal. Quem acompanhou, anteontem, participei de uma audiência pública no Senado e dos slides que eu utilizei foi uma pesquisa do próprio Data Senado, onde mostrava os principais motivos que levariam pessoas, mesmo que não fazem homeschooling, a optar pelo homeschooling. Yesterday, I joined a public audience at the Senate, and one of the research displayed was reasons a family would opt. Am I right? Mm-hmm. Would
would choose homeschool? E dentre os motivos principais estavam ali de desenvolvimento, da qualidade do ensino, questões relacionadas à saúde, mas também por conta da preocupação com as questões ideológicas e formação. E a representante do MEC... Health issues, quality of education, protection, and one of the deputy there. The educational representative, the Ministry Educational Representative, ela veio me perguntar sobre a socialização, perguntar diretamente, né? Como que as crianças homeschoolers, como que elas conseguem se socializar. And then the station question came out. E eu devolvi a pergunta. Eyes. Eu devolvi a pergunta para ela exatamente com esse teu argumento, Kevin. Quem disse que a socialização que acontece nas escolas é melhor? Porque elas estão todas com os mesmos pares, o que o Kevin explicou aqui agora, né? Elas estão com os mesmos pares, de mesma faixa etária, de mesma classe social, até usando a expressão que eles costumam utilizar, e assim, controlados no ambiente, delimitados ali. Então, a socialização que acontecia na escola era uma socialização pasteurizada. E Clara não gostou nada de ouvir aquilo. I replied just saying the same. You said that in school it's artificial. They're only with the same age, the same background, the same economic range, and it's not real socialization. Okay, there are questions. And she didn't like it either about it. A gente não tem mais nenhuma outra questão aqui agora. Se alguém ainda tiver, a gente já está aqui no nosso limite de tempo. Já chegamos aqui a quase 1h30. Se alguém quiser enviar aqui uma última questão no link abaixo aqui do formulário, senão a gente já encaminha aqui para as considerações finais do Kevin. E só lembrando, aqueles que adquiriram aqui essa mentoria, esse webinar, vai ficar gravado dentro da plataforma disponível lá para você poder assistir quantas vezes desejar nos próximos 12 meses. E se você não comprou ainda o livro Upgrade, quiser adquirir, também tem um link aqui na descrição. É só acessar a Expo Livraria. Os livros estão com preço reduzido e ainda com desconto adicional. Só você aplicar lá em aplicar desconto, ele vai dar um desconto adicional de mais 15%. E também, se você teve acesso aqui ao link da transmissão por conta das dificuldades que a gente também teve no início, algumas pessoas também já tinham recebido antes, se você quiser adquirir o conteúdo para repetir essa mentoria em termos de rever o conteúdo, também tem um link aqui na descrição para você adquirir esse conteúdo gravado, né? Então, Kevin, obrigado mais uma vez. Nós não temos mais nenhuma outra pergunta, acabei de conferir aqui. Você poderia trazer para a gente um fechamento, as considerações finais da importância do Upgrade e como isso é tão fundamental e tão precioso para as famílias que já fazem homeschooling, as famílias que querem fazer homeschooling, as que querem iniciar e têm sido desafiadas, e como a riqueza escrita no teu livro pode nos abençoar. Kevin, thank you for Upgrade. How this book displays God's wisdom, many advices, practical and precious advices. We can come for in closing our meeting, and you can give your final words, your final encouragement for families that are starting homeschool, and also for families that are doing their job for a while and they are feeling kind of uncertain, doubts in their minds or insecurity. Meanwhile, moment, Kevin, por favor, compartilha conosco o que você sente, suas palavras finais.
This is the most important thing that we do on planet Earth, on the earth. É a coisa mais importante que se faz na Terra, que podemos fazer no planeta. We are raising our children for Jesus in the next generation. Estamos educando a próxima geração para Cristo, nossos filhos. The money we earn doesn't matter. O dinheiro não é o que mais importa. All of our things, that doesn't matter. As outras coisas não é o que mais importa. We're not taking this to our grave and we don't take it to heaven. Nós não podemos levar essas coisas aqui terrenas para o céu. We're taking our children to heaven with us. Nós vamos levar nossos filhos para o céu conosco. That's our heart. That's our passion. That's our Esse é prayer. nosso coração e nossa dedicação. And remember that God wants you to do this. E se lembre, Deus quer que você faça isso. And if God tells you to do this, He will give you everything you need to do it. E se Deus quer que você faça isso, Ele te dá tudo o que você precisa para cumprir isso. It's easy to rely upon professionals. É muito mais fácil delegar para um profissional, But we need to trust in God. mas nós precisamos confiar em Deus. And we need to move ahead in prayer and depending upon God every day as we do this. E nós temos que nos mover em fé, em oração, cada dia, enquanto nós vamos nessa jornada. We have many questions in our minds. Temos muitas perguntas, dúvidas na mente. Will the government give us troubles? Será que o governo vai nos dar trabalho? Will our children turn out well? Será que nossos filhos vão terminar bem? Our responsibility is to obey God, Nossa responsabilidade é obedecer a Deus, to believe God, crer em Deus and to trust Him that He will bless our families. confiar que Ele é o abençoador das famílias. So let's believe this, let's trust in Him, let's pray to Him every day and know that He has the best for our families. Diariamente, sem variar, cada dia que Ele tem o melhor para nossa família. And let me just encourage you, persevere, just persevere. Deixa eu te encorajar, persevere, One day at a time, um dia de cada vez, 1 week at a time, 1 year at a time. uma semana de cada vez. And trust that God will give us the blessings at the end. E creia, Deus vai, lá no fim, você vai estar com as bênçãos de Deus. I'm amazed at what God has done for my family. Eu fico maravilhado com tudo que Deus fez pela minha família. Amazed what He's done for my parents. Eu me sinto maravilhado quando eu olho o que Ele fez pelos meus pais. My parents are so thankful for all of their children and grandchildren. Meus pais são tão gratos pelos filhos, pelos netos. Every one of their children and grandchildren are serving Jesus around the world today. Todos os seus filhos e netos estão servindo o Senhor atualmente hoje pelo mundo. They obeyed God, Eles obedecem a Deus. and God gave them His blessings by His grace. It's all His grace. E Deus tem dado suas bênçãos por graça dele, porque Deus é gracioso. And that's what I'm praying for your family too. E é o que eu desejo e oro para a sua família também. Amen and amen. Amém. Amém. Que bom, que bom. Kevin, do you want to speak a little bit about vision? The last chapter in the book. Yes. Well, remember that without a vision, the people perish. Lembrem-se que sem visão o povo perece. And the scriptures give us that vision. A palavra de Deus fala isso, afirma isso. We want our children to be arrows in the hands of a mighty man.
Nós queremos que nossos filhos sejam flechas na mão de um valente. We want our daughters to be beautiful cornerstones in the palace of a king. Queremos ver nossas filhas como colunas belíssimas num palácio de um rei. When your children have a bad attitude, you can't see that. Ah, mas quando seu filho está tendo uma atitude ruim, você não consegue enxergar isso. Hold on to the vision. Mas segura a visão. Maintain the hope. Mantenha a And, esperança. and pray the vision. E That God will bring that about when they are grown adults. ora de acordo com a visão. Pede para Deus trazer aquela visão à existência. The vision is so important. Ter uma visão é muito importante. And let's maintain a vision for the homeschool movement in Brazil. Então vamos agora aqui pensar uma visão para o homeschooling do Brasil. God is doing something beautiful here. Deus está fazendo algo lindo entre And vocês. it's going to be difficult. Pode ser que seja difícil, But this is the work of God. mas aí é o trabalho de Deus. And we're going to see something beautiful come in the next 20 years. Eu creio que nos próximos 20 anos nós vamos ver belíssimas coisas acontecerem. So I want to encourage you to continue with this Eu quero te encorajar. Continua, mantém isso, fica firme and expect great things from God. e espere coisas grandes de Deus. I do believe this is the most beautiful thing that's happening right now in the world. Eu sinceramente creio que isso é o que de mais belo Deus está fazendo nesse momento na Terra. The world is so filled with isolation. O mundo está comprometido com tanto isolamento And the breakdown of the family, e as famílias estão destruídas. and the breakdown of marriage, O casamento desmantelado, breakdown of sexuality. a sexualidade So deturpada, much is breaking down around us. tanta coisa destruída, corrompida. But God is restoring relationships in families. Mas tem família em que Deus está restaurando relacionamentos. God is restoring the relationships of parents and children. Deus restaurando o relacionamento entre pais e filhos. God is restoring faith and character for the next generation. Deus resgatando fé, caráter para gerações. This will be something beautiful to the churches and to the Isso- nation of Brazil. Isso vai ser algo tremendamente lindo para a Igreja do Brasil. Amen. This is really the great commission that Jesus gave us. Isso, na verdade, é a grande comissão de Jesus, o Ide. He said, disciple the nations. Ele disse, ide fazer discípulos, discipule as nações. That begins in a home when Vinicius and Barbara are discipling começa- their boys for Jesus. That's where it Na happens. casa de Vinícius e Bárbara, discipulando os meninos deles para Jesus. This is Jesus's vision for the world. This is Jesus's vision for your family. This is Jesus' vision for Brazil. É como Deus está olhando para a terra, para o mundo, para o Brasil, para a sua casa. So I hope you can catch the vision. You need a vision. You need to see the vision here. E eu espero mesmo que você tenha visão, que você veja o que Deus vê. The vision is that light over that mountain over there. A visão é aquela luz que atravessa por uma montanha que está olhando lá no cenário, no horizonte. We get the vision from God's word, Nós temos a visão pela palavra de Deus, and then we see the light, olhamos a luz and we take the first step. e damos passos. The first Primeiros step passos. of school. And then we take the next step, and every step by faith. E cada passo é por fé. E Amen. você... Amém? Thank you, Vinicius, Ken. need an amen. He is asking Vinícius, I want to hear your amen. Amém. Eu quero ouvir o seu amém, Vinícius. Amém. Amém, Kevin. Ele estava com o microfone fechado aqui. Amém. He was. Deus, praise the Lord. Praise the Lord. My
my microphone was turned off, but amen, praise the Lord. Kevin, when you spoke about the next 20 years, quando você falou sobre os próximos 20 anos, tal como você falou ano passado, as you spoke last year here in Brazil, I was realizing, for example, today, eu estava pensando hoje, por exemplo, que 30 years ago, 30 anos atrás, there was so few homeschooling families in Brazil. Existia muito poucas famílias homeschoolers no Brasil. And we didn't face any regulation support. E nós não tivemos nenhum apoio de regulamentação. In the opposite, ao contrário, we faced a lot of persecution in Brazil. Ao contrário, nós enfrentamos muitas perseguições no Brasil. Despite of it, we are achieving now 2023 about 100,000 homeschoolers no Brasil. E hoje, 30 anos depois, nós estamos chegando a aproximadamente 100 mil homeschoolers no Brasil. As you told, we will face wonderful, amazing gifts from God among the families, among the children. We need to keep going on it, step by step, with faith in God. A gente tem que prosseguir diante do Senhor, passo a passo, dia após dia, crendo no Senhor. Yes, it is a challenge. It hurts a lot of time. It's so heavy. Isso é difícil, dói, muitas vezes, é muito cansativo. E what we ask is, God have mercy on us. God have mercy on me. O que a gente pede é, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. I, by myself, I cannot support. I don't have strength enough. Deus, eu não consigo sozinho, não suporto sozinho. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Thank you, Kevin. Thank you. Obrigado, everybody. Obrigado. Arigato. Arigato. Obrigada. Muito obrigada mesmo, Kevin. Thank you deeply, the bottom of our heart. You are already loved in Brazil and you're blessing many families. I praise the Lord for each family that was here with us, and I believe this spread of seed, good this night will echoes on our next year in our homeschooling. Thank you. May God bless you. Eu creio que as sementes lançadas vão ecoar no nosso ano de 2024 e termos um ano de homeschooling lembrando dessas verdades. Muito obrigada. Obrigado. We'll see you next time in Brazil. Pessoal, um abraço, que Deus abençoe cada família. Estamos muito felizes, obrigada por estarem aqui conosco. Obrigado, pessoal. Uma vez lembrando, as informações detalhadas estão aqui na descrição. Tchau para todos.